estar iniciando a minha palestra, eu queria apenas rapidamente comentar aqui acerca do evento em si. Nós temos um grupo chamado Os Bereanos, e esse grupo tem ajuntado irmãos de todos os estados e das mais variadas denominações evangélicas no Brasil. A partir de então começou a surgir a ideia das conferências. Tivemos a primeira em Jardim Brasil, com a participação de homens renomados. Teve ali a palestra do pastor Elias Soares de Amaral, o escritor, debatedor do Vejam Só, pastor Matias da FAESP, o diácono Ernesto da FAESP. Depois tivemos um segundo que tratamos sobre hermenêutica e exegese. Aí tivemos ali o palestrante convidado, o pastor Francisco, que é formado na Metodista. E hoje teremos o terceiro, que vou estar abrindo esses trabalhos e depois vou estar apresentando os demais palestrantes. Mas a ideia é fazer uma escola bíblica itinerante, né? Cada momento em uma congregação, trazendo temas que são relevantes para a obra do Senhor. E nesse dia especificamente teremos 3 palestras voltadas a um seminário de eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E eu espero que cada um dos irmãos, dos senhores, das senhoras presentes aqui nesta manhã possam sair daqui edificados para a glória de Deus. Depois estaremos fazendo a apresentação também dos integrantes aí que participam deste seleto grupo. Amém, meus queridos? Amém. O tema que me foi proposto é um tema que é complexo, porque ele pode ser até subjetivo, cada um pode dar uma resposta. O tema é o seguinte: como despertar a igreja para o que realmente importa? É uma indagação, né? O que realmente importa? É uma coisa que a gente vai tentar refletir. Inicialmente eu quero citar uma frase de Agostinho. Agostinho dizia o seguinte: quando olhamos para a história, o que precisamos ver é que a história trata de construir 2 cidades. Que cidades seriam essas? Agostinho continua dizendo: primeiro, trata-se de construir a cidade de Deus. E essa cidade, ela visa desonrar aos homens e honrar a Deus. Mas por consequente, também há aqueles que estão a construir a cidade dos homens. Esta, por sua vez, de forma antagônica, ela visa desonrar a Deus e honrar a homens. Nessa metáfora, nessa ilustração, ele diz que a cidade de Deus seria Jerusalém, e a cidade dos homens, a outra, é a Babilônia. Seus fundamentos são totalmente diferentes. Em uma, amamos a Deus acima de todas as coisas. Em outra, amamos a nós mesmos. E Agostinho ele fecha esse raciocínio dizendo que essas cidades, elas coexistem. Elas, na verdade, elas são vizinhas uma das outras. E uma está a tentar influenciar a outra. Por que eu digo isso? A gente vai tratar de igreja. Só que eu vejo, irmãos, que no ambiente de igreja existem pessoas querendo construir cidades para si. Como Paulo apóstolo fala, homens amantes de si mesmo. E um outro grupo, digamos assim, estão a construir cidades de Deus. E esse conflito é o que nós vemos na igreja. Por isso que vemos desvios. Se você for pegar pela deontologia, que é o que trata sobre a ética, sobre os bons costumes, no meio secular, às vezes não vemos escândalos que vemos no meio da igreja. E isso se prende ao fato de que o conceito de alguns é de construir cidades terrenas, e o conceito de outros é constituir cidades espirituais. Dito isso, irmãos, a minha palestra se divide em 4 tópicos, caso alguém queira estar tomando nota. E a primeira
eu vou estar falando igreja, a sua natureza, as suas características e os seus propósitos. Esse seria o primeiro tópico. Então, qual é a definição de igreja? A igreja é a comunidade de todos os cristãos, de todos os tempos e locais, composta de todos os salvos. Então, quando se faz algum comentário pejorativo de alguém que é pego em desvio de conduta, digamos assim, essa pessoa não necessariamente quer dizer que representa a igreja, porque a igreja ela é composta de pessoas salvas. E uma vez salvo, irmãos, está subentendido nessa afirmação que a pessoa ela tem bons frutos, como Paulo escreve aos Gálatas, fruto do Espírito Santo de Deus. Então, quando você observar algo estranho ao que a palavra diz, seja de uma comunidade ou de uma pessoa individualmente falando, essa pessoa ela não representa a igreja, porque a igreja são todos os cristãos de todos os tempos e locais, mas composta de pessoas salvas. E é interessante dizer também, quando se fala sobre estudo de igreja, geralmente a gente observa que os palestrantes eles começam ali a falar sobre aquela passagem de apóstolo Pedro com Cristo, ou até mesmo o próprio livro de Atos dos Apóstolos, mas o Antigo Testamento ele deixou um legado para nós. Eu quero te convidar a abrir a vossa Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 38. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 38. Talvez a minha tradução aqui vai divergir da dos irmãos, pois estou com a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia da editora Paulus, uma Bíblia católica, mas que tem uma tradução muito boa. Então, na Bíblia Jerusalém, a tradução diz o seguinte: foi ele quem, na assembleia do deserto, esteve com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e também com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras de vida para nos transmitir. Eu quero frisar aqui a palavra assembleia. Foi ele quem na assembleia. Por que eu quero frisar aqui? A palavra grega para a igreja, ela é eclésia. E ela aparece igualmente designando o povo de Israel no deserto, neste versículo de Atos, capítulo 7, versículo 38. O que nos sugere, nos faz entender que aqui o escritor, Dr. Lucas, ele equipara a Israel à igreja. Se você for estudar todo o Novo Testamento, na língua original, o grego, toda vez que se designa igreja, vai estar como eclésia. E aqui, quando fala assembleia do deserto, que está falando do povo de Israel, ele usa igualmente a mesma palavra. Ou seja, aquele povo reunido no deserto, podemos entender como igreja. A bem da verdade, irmãos, dentro da teologia, nós temos, sobretudo na questão da escatologia bíblica, a questão dos dispensacionalismo e o dispensacionalismo progressista, que eu não vou entrar nesse mérito aqui nesta manhã. E entende-se que existe uma divisão entre Israel e a igreja. Sobretudo, irmãos, não podemos nos esquecer que a palavra é cristalina ao afirmar que os gentios, eles foram enxertados em Israel. E se você for observar o processo de enxerto, na verdade, ali eles pegam aquele galho da planta, cortam, abrem e colocam ali a planta enxertada dentro daquele galho. Mas a raiz continua sendo da originária. Então, podemos sim dizer que aquela congregação reunida lá no deserto já era a igreja de Deus. Porque era o projeto inicial do Senhor. Que Israel, através de Israel, da promessa de Gênesis, o povo de Israel fosse o povo padrão, modelo escolhido por Deus. Então, irmãos, eclésia no grego secular designava a assembleia pública,
assim como a sua correspondente no Antigo Testamento. Porque essa palavra correspondente no Antigo Testamento aparece como carral, que assim como a palavra grega, refere-se àqueles que são chamados, congregados por Deus. Quem sabe quando eu falo eclésia, alguém pense aí sentado, mas a palavra eclésia não significa tirados para fora? Mas veja bem que eu estou dizendo no grego secular, né? Trazendo para um grego aplicado à teologia, a palavra eclésia é tirados para fora. Mas a palavra no sentido original mesmo, amplo, ela é assembleia pública. Então o que nos faz remeter à ideia de reunião. Reunião. E no início do dia aqui eu comecei falando com o nosso companheiro, dirigente da igreja, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, que o Senhor se faria presente. Até um jargão no meio evangélico, mas na verdade, se estivermos com este propósito, ali já é uma igreja. Se tiver 2 ou 3 ali com um propósito, ali existe uma igreja, porque a igreja ela não é feita de números. E é bom frisar isso nessa palestra, porque se está vinculando-se no meio até das mídias, rádio, televisão, internet, que igreja verdadeira é igreja numerosa. E isso é uma falácia, isso é uma mentira. Esses dados que eu forneci agora é da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Na minha palestra eu vou estar dando referências, tá, irmãos? Outra questão que devemos observar é que existe a igreja invisível e a igreja visível. O que seria isso? A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Porque Deus é conhecedor e sabedor de todas as coisas. Quando Deus ele olha, por exemplo, aqui para esse templo físico aqui, localizado aqui nesse bairro da Vila Maria Baixa, e olha para nós aqui nesta manhã, ele sabe quem é igreja, ele sabe quem não é igreja. Mas nós não sabemos. Para todos os fins, todos aqui são cristãos e salvos. Mas Deus ele sabe. Espero me fazer claro com essa minha palavra introdutória aqui. Igreja, irmãos, não é o que a gente vê, é o que Deus vê. Deus ele sabe. É por isso que dentro da nossa cosmovisão pentecostal, cremos no arrebatamento da igreja. Quem não subir, não era igreja. Tem um ditado que diz aí os deixados para trás, no sentido que era igreja. Não, a igreja vai subir. Deus ele vai arrebatar a igreja, porque ele sabe quem é a igreja. Por outro lado, existe a igreja visível. A igreja visível é a igreja como os cristãos a veem. E é interessante lembrar até a passagem lá de Samuel, do Antigo Testamento, quando Deus fala, eu não vejo como o homem vê, porque nós nos equivocamos. Muitas das vezes estamos dando valor para pessoas que são desonradas perante Deus, e nem sabemos. Estamos dando louros, valores exacerbados a isso. Podemos então, de uma forma simples, dizer que a igreja invisível é um organismo espiritual. Quando se fala de organismo, na biologia é algo vivo, né? Mas a igreja é um organismo espiritual. E a igreja visível é uma organização material. Então aquilo que você vê aí, uma placa com o nome de uma igreja, isso daí, irmãos, é uma organização material, terrena. Então me remete à pergunta: como despertar a igreja para o que realmente importa? Primeiro você precisa saber o que é igreja. Será que você tem um conceito do que é igreja? Ou você pensa que sabe o que é igreja? Porque essa igreja, como organização material, para fins legais, ela se equipara a uma associação civil. Vou citar aqui artigo 53 do Código Civil Brasileiro. O artigo 53 do Código Civil Brasileiro diz o seguinte: constitui-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então, essa igreja, como organismo material, é uma organização. Até a lei a equipara a uma associação. E muitos frequentam, não só esse espaço físico, mas em outros lugares, literalmente a igreja como uma associação.
Ele está frequentando a igreja como associação. É um lugar ali de ir e vir e passar o seu tempo, desfrutar de lazer. Então a gente tem que saber muito bem dividir. É por isso que entretenimento e igreja é uma coisa que não combina. Mas eles estão querendo combinar. Então, na verdade, a igreja está cada vez mais parecida com o artigo 53 do Código Civil do que a igreja que nós vemos no Novo Testamento. E é interessante que nas palavras de Lutero, o reformador, assim como Calvino, na época eles tinham como parâmetro apenas a Igreja Católica Romana. Eles falavam que a Igreja Católica Romana, ela só tinha uma forma externa. Era apenas uma organização, mas na verdade ela era uma concha. E eu, estudando um pouco sobre a história da eclesiologia, história eclesiástica, e vendo algumas afirmações dos reformadores, eu entendo que hoje, na igreja brasileira, cabe-se uma reforma. Porque hoje temos muito em comum com a igreja católica do período pré-reforma. Eu não tenho um escopo aqui nessa manhã de estar aqui citando o nome de denominações evangélicas. Não é o intuito nosso, que é estudar, né? Mas vocês que me ouvem nessa manhã, se fizerem uma rápida reflexão, vocês vão encontrar igrejas que se dizem com confissão evangélica hoje, mais assemelhada à igreja católica do período pré-reforma. Outra coisa que eu quero frisar, quem sabe eu só terei essa oportunidade de usar uma tribuna para falar isso, que é o tipo de afirmação que não se faz, e as pessoas temem fazer isso, mas na verdade a igreja como local físico, ela depende de ser num salão alugado. Ela depende de ter uma placa ali fixada do lado de fora na fachada. Isso é um edifício, apenas isso. Mas não podemos negar que uma reunião frequente em uma casa é uma igreja. Mas ninguém quer afirmar isso, porque existe um interesse, existe um sistema religioso e, aliás, muito lucrativo. E ninguém quer afirmar isso. E isso tem base bíblica. Se você observar, eu vou dar as referências. Não vou poder ler aqui para ganharmos tempo. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 5. Aqueles que ali se reuniam numa casa, foi chamado de igreja. Romanos capítulo 16, versículo 5. Assim também como quando Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Ali as pessoas que se reuniam naquela casa, Paulo também chamou de igreja. E se nós formos observar a essência das igrejas que Paulo fundava, além de Paulo fundar a igreja e ali apossar um presbítero para cuidar daquelas pessoas, Paulo ele não tinha interesse nenhum de manter um determinado controle, tampouco Paulo não fundou nenhum ministério ou colocou nenhum nome de igreja. Vejo olhos assustados. Mas aqui a palestra é interdenominacional, irmãos. Isso depois vai ser vinculado na internet. Eu não estou aqui para defender bandeiras. Estamos meditando no que a palavra de Deus diz. Mas, irmãos, o fato de que uma reunião com o fim do Evangelho das Boas Novas de Cristo ser numa casa e ser considerado igreja, isso também não é um incentivo as pessoas que são denominadas desigrejados ou sem igreja. Não é um incentivo a isso. E eu vou dar as minhas razões pessoais, opiniões do palestrante, não opiniões do Dr. Google, né? Muita gente vai montar uma palestra e para a internet. Não, essas são as minhas convicções do porquê uma pessoa sem igreja, ela também não está no comportamento correto. O primeiro deles é que eu sou contra qualquer espécie de anarquia, seja em qualquer âmbito que for. Pois no fundo, é motivado por uma insubordinação. E eu falo sem querer generalizar. Um aspecto empírico aqui, a experiência de quem está 31 anos no Evangelho, é que muitos saem da igreja, ou seja, se tornam desigrejados ou sem igreja, porque são insubordinados. Não querem.
eles têm algum eventual problema interpessoal, porque a igreja é composta de pessoas, vai haver problemas de relacionamento, isso é normal. E esses problemas têm que ocorrer para que nós venhamos alcançar uma maturidade cristã. Às vezes a pessoa tem um problema com a liderança, ela simplesmente vai embora e fala: eu desviei por causa do líder, desviei por causa do ciclano, do beltrano. Mas no fundo ela é insubordinada. Porque se o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é aquele que te ensina a dar a outra face, é o Evangelho que te ensina a orar pelos seus inimigos, então qual que é o motivo de abandonar a congregação e alegar que foi por causa de uma desinteligência entre irmãos? Qual é a base? Eu não vejo base. Um outro motivo que eu observo aqui, porque debaixo de uma autoridade, alguém fala autoridade espiritual, só coloquei como autoridade. Essa autoridade espiritual vamos falar mais à frente se é isso mesmo. Mas debaixo de uma autoridade, eu vou ter alguém para me dar freios morais e me disciplinar se for o caso. Vou falar rapidamente mais à frente sobre disciplina, mas Paulo ensinou a disciplina. Agora eu, na minha residência, na minha comodidade, quem vai me disciplinar? Quem vai me redarguir? Quem vai me orientar? Deus! Quem vai? Deus, exatamente, mas através de quem? Quem vai ser os instrumentos? Você entende, irmão? Mas o motivo pelo qual essa ideologia desigrejada, ela parece até uma filosofia de esquerda. Pessoas que não querem uma autoridade em cima delas. Outros sim. Quando congregamos, exercitamos a prática da comunhão. O que é a comunhão aqui? A ceia, ceia do Senhor. E também da tolerância entre as pessoas, porque é a convivência. É a convivência. Como eu já vi pessoas tomando a ceia pela internet. Irmãos, e a convivência? A ceia não é só comer e beber. Ela é um símbolo que envolve uma série de exercícios que vai trazer benefícios de ordem espiritual também. Ainda que seja em memória, porque existe essa discussão da transubstanciação, da questão espiritual ou da questão da memória, da questão do símbolo. Mas ainda que seja em memória, pelo menos essa é a corrente que eu entendo, mas existe algo espiritual por detrás. Porque senão seria mais um ritual sem valor. E um deles é a questão da comunhão. Porque mesmo nos seus mais primórdios, ainda quando era Páscoa, tinha comunhão dos irmãos. Agora eu, como desigrejado, vou tomar ceia pela internet? Não faz sentido. Outra coisa que eu observo conversando com as pessoas, é que as pessoas falam: olha, congregando num lugar XYZ, não existe um pastor, porque na Bíblia não fala sobre hierarquia. Nós vamos falar sobre isso também, mas eu vejo isso como uma utopia. Eu escrevo da seguinte forma: ajuntamento de pessoas sem a existência de um líder é uma utopia, irmãos. Por quê? Se você pegar a sua família, juntar com mais 2 ou 3 e falar: olha, a gente não vai para igreja nenhuma, não vamos mais congregar, porque toda forma de igreja está corrompida, e você começar a frequentar um determinado lar, automaticamente alguém ali vai se acender como líder. Porque isso é sociologia, irmãos. Então é uma utopia você querer um ambiente sem um líder. Automaticamente ali o proprietário da residência, ou quem for mais articulado, mais político, vai se colocar como um líder, e cedo ou tarde, daqui a pouco já vai funcionar nos mesmos moldes que uma igreja constituída com o seu registro em cartório de notas. Entende? Por exemplo, vou citar aqui o reverendo Caio Fábio, que lá em Brasília ele tem se reunido e fala que não é igreja. Precisa ter um registro em cartório de notas, uma placa do lado de fora para dizer que é igreja? Na verdade aquilo ali é para dizer que está fazendo diferente. Ah não, eu estou fazendo diferente, mas no fundo é as mesmas coisas. Não muda nada. Não muda nada. E até sobre citar nominalmente, irmãos, Paulo apóstolo cita uma série de pessoas nominalmente. Citar nominalmente não é antiético. O que é antiético é a calúnia, a injúria e a difamação. Estou falando o fato aí que é sabido de todos, que eles se reúnem num local e falam que ali na verdade é uma comunidade igual à igreja primitiva,
né? Que não é uma igreja das formas com que nós temos hoje. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Ele é o líder, entendeu? Se você for lá, você vai ver que ele é o líder. Então, o que acontece? É para, como diz o adágio popular, para inglês mesmo. Por fim, sem o apoio da comunidade, o risco de se apostatar da fé é maior. Irmãos, quantas das vezes estamos naufragando na fé, mas o fato de congregarmos ali, os irmãos nos ajudam em oração, em palavra, em visita, em apoio até material, subsídios. Isso nos fortifica na fé, isso nos fortalece. Então seriam esses 7 motivos pelas qual eu entendo que os sem igreja estão equivocados. Sobre a igreja e o reino de Deus. Eu converso com muitos obreiros, e muitos obreiros eles pensam e defendem que a igreja terrena aqui é equiparado-se ao reino de Deus. Irmãos, vejam o seguinte, não podemos confundir a igreja com o reino de Deus pelo seguinte: na igreja não existe pessoas com auréolas sobre a sua cabeça. É interessante, irmãos, que o novo convertido, ele naquele fase da paixão, vamos fazer essa equiparação, né? Como se fosse um namoro, noivado e casamento. Ele só vê qualidades na igreja. E passado-se o tempo, ele começa a enxergar muitos defeitos, e ali dá o choque, né? O choque. Mas na verdade, é porque ele não compreendeu que a igreja é um ajuntamento de pessoas doentes, incluindo-se a liderança. Incluindo-se a liderança. O que difere a igreja como nave, como ouvintes, como meros membros da liderança, também vou comentar aqui. Mas não é que são santos e não santos, de maneira nenhuma. Agora a pessoa ela tem que vir para a casa de Deus entendendo o quê? Que a igreja ela prega as boas novas do reino. Entende? E quando nós nos convertemos, experimentamos em parte essa manifestação, que é o processo aí da soteriologia, né? Justificação, regeneração, santificação, glorificação. É um processo, o processo é feito de fases. Mas na igreja vai ter problema, na igreja vai ter fofoca, na igreja vai ter uma série de coisas. Outra coisa que se faz confusão, cumpre eu mencionar também, é que uma igreja com dons espirituais não necessariamente é uma igreja que não enfrente problemas. Senão eu estaria contrariando o que Paulo escreve à igreja de Coríntios, que a mesma igreja que tinha diversidade de dons era uma igreja que era envolvida em várias obras da carne. E quando Paulo dirige aquela carta à igreja, ele não estava falando do meio secular, ele estava falando da igreja, e tinha uma série de coisas que precisavam ser ajustadas, ponteiros. Então uma igreja com dons, seja qual for, não quer dizer que é uma igreja que não enfrente problemas, não quer dizer que é uma igreja que não tenha pessoas em pecado, até mesmo, cometendo obras da carne. Então quando nós nos convertemos, experimentamos em parte esse reino, porque vamos nos libertando do velho homem. Mas, irmãos, a plenitude do reino ela é futura, né? 1 Coríntios capítulo 15, esses corpos corruptíveis vão ser revestidos de incorruptibilidade. Olha, a natureza do pecado vai cair. Mas no momento, irmãos, a igreja não é o reino de Deus. Não vai ter igreja perfeita. Diz uma história que feita, Martin Lloyd Jones, pastor inglês ali, ele foi visitar um irmão que estava afastado da igreja, e ali ele foi fazer o convite: olha, assumi como pastor titular e tudo, quero contar com o irmão é importante para a nossa congregação, aquela coisa toda, né? E aquele cidadão ali falou para o pastor Martin Lloyd Jones: olha, eu não vou naquela igreja porque lá tem fofoqueiro, lá tem isso, tem aquilo. Ele disse uma lista de adjetivos. E ali ele falou: pois bem, então mais um motivo para você estar conosco, porque há lugar para mais um. Olha que ensinamento precioso. Há lugar para mais um. Aqui há um ajuntamento de pessoas com problemas em todas as áreas da vida. Então igreja é uma coisa, o reino de Deus é outra. Sobre igrejas verdadeiras e falsas.
Eu quero citar aqui duas referências. A primeira é a declaração de fé luterana, chamada Confissão de Augsburgo, de 1530, que ela definia a igreja como a congregação de santos, na qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também são ministrados corretamente. Artigo 7º. Isso está, a fonte é o livro Os Credos da Cristandade, de Philip Schaff. Então, irmãos, veja bem, uma igreja verdadeira é a igreja que ensina corretamente a palavra. Essa é a distinção. Tem muita gente confusa. O que é a igreja verdadeira e o que é a igreja falsa? A igreja verdadeira é o que ensina, o que está nas Sagradas Escrituras. E aqui eu não estou falando de pontos secundários. O que é pontos secundários? Pontos secundários, muitas das vezes, são coisas que não são doutrinas bíblicas, mas são usos e costumes. Mas os pontos primários, a igreja tem que ensinar o correto. João Calvino também afirmou o seguinte: onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente, pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituídos por Cristo, ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. A fonte é as Institutas de Calvino. Então aqui um exemplo para nós fecharmos isso aqui. Se uma igreja, apesar de levar o nome de cristã, tem uma placa, nome de cristã, diz que é evangélica, ensina que não se pode acreditar na Bíblia, por exemplo, e não creem ou talvez não entendam o Evangelho da salvação pela fé somente em Cristo, podemos afirmar que é uma falsa igreja. Existe igrejas que fazem isso? Existem a linha da teologia, da crítica textual, que na ótica deles a Bíblia foi feita pelos católicos, alguns, né? Então alguns pontos primários aí, por exemplo, como a Trindade, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí é um enxerto da Igreja Católica. O batismo, Mateus 28, 19, não existe isso daí. Isso aí é um enxerto da Igreja Católica. Então eles dizem que a Trindade foi criada pela Igreja Católica. E isso, nas confissões de fé, e se der tempo eu vou falar o que é confissão de fé no final, é tido como ponto primário. É o tipo de coisa que você tem que ensinar na sua igreja. Se você não ensinar isso, você incide numa falsa igreja. Só isso para fechar esse ponto aqui. Agora, quais são as principais funções da igreja na terra? Nós observamos no Novo Testamento, né? Primeiro a palavra latreia, né? Que é a adoração. A igreja tem que ter adoração, irmãos. E aí, irmãos, quando fala de adoração, não podemos confundir com liturgia. Por quê? Se você vai na igreja presbiteriana do Brasil, é uma liturgia. Na igreja batista, é outra liturgia. Na Assembleia de Deus, é outra liturgia. O que faz adoração é a essência, irmãos. Tanto é na história da música gospel brasileira, até os anos 60, 70, por causa da influência lá de Elvis, etc., se proibia a bateria na igreja. E quem usava bateria, alguém falava que não era adoração. Hoje todas as igrejas têm uma bateria. Estão tirando agora por causa da multa, né, do som, né? Mas via de regra toda igreja tem bateria. Então olha o equívoco. Adoração não é os instrumentos que você usa. Pregação, querigma. Se estiver pronunciando alguma coisa errada, o mestre Cruvinel já chegou por aí, depois ele me corrige. Mas querigma, pregação. Irmãos, o que faz a pregação ser correta é se ela é cristocêntrica. Se a chave hermenêutica dela aponta para Cristo. Porque o pecador precisa ouvir a mensagem da cruz. Agora, se ele fala rápido, se fala devagar, se fala alto, se fala baixo, se ele é um batista, se é um assembleano de Deus, isso não é a essência, irmãos. A essência é a pregação da palavra como ela é. E a gente vê muita discussão sobre isso. A didática, que é a educação, é muito importante, irmãos. Eu estava falando com algumas pessoas, e na verdade, se você for ver a igreja católica, ela é acertada na parte que diz respeito vamos colocar aqui, a Eucaristia. Por quê? A Eucaristia, tudo bem que é a confirmação do batismo, e nós não precisamos, porque nós batizamos pessoas adultas e conscientes. Eles, assim como os presbiterianos batizam pessoas, crianças, sem consciência, aí precisa da confirmação do batismo. Porém, mas o que eu quero chamar a atenção é que eles ficam 3 anos ali, instruindo aquelas crianças
para eles venham se conscientizar do que é o batismo. E muitas das vezes igrejas evangélicas não têm o cuidado de ensinar. Assim como a Eucaristia, que eles fazem a mesma coisa, 3 anos ali ensinando para que aquelas pessoas venham participar da ceia, ainda que a ceia deles não seja a mesma cosmovisão que eu tenho de ceia, mas ainda assim eles se dedicam 3 anos para ensinar para aquela pessoa, quando for participar da ceia, saber o que ela está fazendo, de acordo com a doutrina católica. E muitas das vezes a igreja evangélica não tem isso. Então é a didática, a educação, o discipulado, irmãos. Uma pessoa me chamou para dar um discipulado numa igreja do Brás. Falou, oh, você é de uma outra denominação, mas você daria o discipulado na minha igreja? Eu falei, sim. Aí eu peguei e mandei para ela 3 revistas de discipulado diferentes para escolher. Mandei uma da editora CPAD, mandei, acho que uma da editora Betel, que uma é Belém, outra Madureira, e mandei uma até da Batista. Para aquela pessoa escolher. Só que todas as lições de discipulado que eu mandei eram a revista 1 e 2. Então eram 26 aulas. A pessoa desistiu. Ela queria alguma coisa fast food. Ah, vai lá dar uma palestra de 1 hora, manda todo mundo para o batismo e acabou. Eu não estou dizendo que existe um tempo para se batizar. Isso também não é bíblico. As pessoas se convertiam e se batizavam. Mas a importância da didática, da educação cristã, do discipulado. Outra coisa aqui, coinonia, comunhão. Como eu já disse aqui no tópico anterior, temos que ter comunhão, irmão. A diaconia, o serviço. Sobre diaconia eu vou ter que citar aqui, irmãos, nessa palestra, que muitas das vezes o sistema que se criou em algumas igrejas, que é um sistema de hierarquia, a pessoa, quando ela é consagrada a determinado cargo ou função na igreja, ela deixa de servir. E na verdade o maior diácono na Bíblia é Jesus Cristo. Porque quando ele fala, eu não vim para ser servido, mas para servir, ali está falando a palavra ali de diaconia. Então Jesus foi o maior diácono, que veio para servir, a liderança servidora. Só que hoje não, hoje se você é diácono, eu sou pastor, sei lá é o que, então eu não preciso mais servir. Eu não posso tirar uma oferta, se faltar o diácono, não tem como tirar a oferta, porque eu não deixo para tirar a oferta. Isso é um absurdo. São 5 funções principais da igreja na terra. Aqui sobre pureza e unidade. Sobre pureza e unidade, eu achei interessante que na Confissão de Fé de Westminster, eles falam o seguinte: as mais puras igrejas sob o céu estão sujeitas a uma mescla. Que mescla? Sobre doutrinária e erro. Ou seja, ele está falando que a igreja mais pura que tem, ela vai ter erro. Esbarra naquilo que eu falei sobre a igreja perfeita. Mas mesmo assim, uma igreja tem que apresentar sinais de pureza. E o que seria sinais de pureza? Que os irmãos pensam? Vestimentas? Vestimentas é consequência de uma consciência, né? Só que aqui, pregação correta da palavra, o uso adequado das ordenanças, a aplicação correta da disciplina, uma adoração genuína, oração, testemunho, comunhão, um governo eclesiástico bíblico, poder espiritual no ministério, santidade de vida entre os membros, cuidado entre os pobres, amor por Cristo. Poderíamos abordar cada um desse tópico aqui, daria horas, mas o tempo não nos permite. Mas uma igreja ela tem que ter isso, irmão. Tem que ter esses sinais. Quero falar também aqui sobre divisões na igreja. Uma vez uma pessoa me perguntou, por que existem tantas divisões? São diversos os motivos, mas eu quero apontar um. Aqui também vou me valer aqui do estudo de João Calvino, quando ele fala o seguinte: o orgulho ou a autoglorificação é a causa e o ponto de partida de todas as controvérsias. Quando alguém, reivindicando para si mesmo mais do que lhe cabe, mostra-se ansioso para ter os outros sob o seu poder. Comentário de João Calvino sobre 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, publicado em português pela editora Paracleto. O que João Calvino está falando aqui? Por que abre tanta igreja? É a sede de poder. Mostra-se ansioso para ter outros sob o seu poder. O processo jurídico administrativo de abrir uma igreja é simples. Cartório, advogado e contador, se for o caso, ou só advogado. Registro, alugar salão na imobiliária, pôr uma placa aí, um banner, e enrolar o povo, como se tem visto por aí. Enrola-se o povo. Por
Por quê? Calvino já responde isso lá atrás. A sede de poder. Para que eu vou estar sujeito se eu posso mandar? Se eu posso me autoglorificar? Palavras de Calvino. Se eu posso me autopromover? Outra citação que ele faz também, ele ainda afirma o seguinte: a ambição tem sido e ainda é a mãe de todos os erros, de todos os distúrbios e de todas as seitas. Fonte, comentário de Calvino sobre Números, capítulo 12, versículo 1. A busca desenfreada do poder, irmão, a insubordinação. Isso tem levado muitos ao desvio. Eu quero também falar sobre um tipo de cristão aqui, que é aquele que ele detecta algum erro, ele já quer se desvencilhar da denominação. Mas eu entendo o seguinte, irmãos, aqui, opinião do autor. Muitos textos bíblicos podem ser citados para mostrar que desobedecer a uma autoridade não é errado, desde que a ordem seja para cometer um pecado ou um desvio doutrinário. Aqui algumas citações falam de autoridade no sentido geral, secular, mas enfim, Atos 5:29, Daniel 3:18, etc. Mas é possível ser desobediente a uma ordem absurda e permanecer na igreja mãe, salvo se for expulso. O que eu estou dizendo aqui? A liderança maior, eu vou falar um pouco sobre o sistema de governo, você vai entender. Ela sugere ou dá a entender algo que não é bíblico. Eu tenho que permanecer firme na palavra da verdade, porque a igreja é coluna e firmeza da verdade, né? É assim que Paulo fala. Permanecer firme, não vou obedecer a ordem absurda. Isso que é militar, é uma das frases mais ouvidas pelo sargento, né? Ordem absurda não se cumpre. E mesmo assim vou manter a verdade. Eu não preciso sair da igreja nem fundar outra. Como alguns querem fazer pensar, eu fundei a minha igreja porque eu estava em tal lugar e tal lugar era errado. E quando você vai ver, esse camarada fundou essa igreja e também está fazendo outras coisas erradas. Eu tenho que permanecer firme. Agora eu fiz a ressalva, né? Salvo se for expulso, né? Porque a bem da verdade, os reformadores não queriam fundar uma igreja. Eles queriam reformar a igreja romana. Mas aí eles foram expulsos, né? John Hus, você vê a história aí. Uns foram queimados na fogueira. E acontece também no meio evangélico. Às vezes você está num determinado lugar, você prega a verdade, você não quer sair, mas literalmente te expulsam. Aí é uma outra história. Sobre poder e governo. Poder e governo. Poder, definição. O poder da igreja está na autoridade dada por Deus para levar a efeito a batalha espiritual, proclamar o evangelho e exercer a disciplina na igreja. Sobre a disciplina. O pastor até comentou comigo, eu incluí aqui. No dia que ele comentou, eu incluí. A disciplina, irmãos, ela serve para restauração, em primeiro lugar. O que é restauração? Levar o pecador ao comportamento correto. E ela serve de reconciliação, não só com Deus. Porque a partir do momento que a pessoa se arrepende, espiritualmente, Deus perdoou. Agora ela tem que levar a reconciliação com a igreja, com os irmãos. Mas o que nós vemos? Totalmente oposto. Isso não é palavras minhas, tá? A fonte é o livro Disciplina na Igreja que Cura, de John White e Kim Brew. Ele fala isso, que serve para restauração e reconciliação. Eu acrescentaria aqui, como Gruden faz na teologia sistemática dele, também para impedir que o pecado se espalhe e para proteger a imagem e pureza da igreja. Lembra que falamos de pureza? Por quê, irmãos? Hoje a igreja está na mídia, o pecado público. Se você não disciplinar, o que a sociedade vai dizer? Que a igreja coberta coisas erradas. Então a igreja hoje ela tem uma imagem a zelar, assim como sempre teve. Então a disciplina serve para isso também. Só que, marque isso, restauração e reconciliação. Existe um livro muito bom chamado Além do Perdão, que fala sobre a igreja batista norte-americana, que faz um processo excelente de um obreiro de restauração. E aquele obreiro ele foi restaurado, salvo engano, um período de 3 anos, voltou às suas atividades, a igreja voltou a dar frutos. Porque já tem um ditado antigo no meio da igreja que fala que a igreja é o único exército que deixa seus soldados feridos para trás. E outra coisa, tem pessoas que aplicam a disciplina de forma errada, termina de matar aquele que é o disciplinando, ele se desvia e ainda a pessoa ainda sai espalhando, ele não era crente, ele era um bode, ele não era ovelha. Mas a pessoa não soube aplicar a disciplina.
Forma, a Bíblia dá forma? A Bíblia dá. Tudo bem que depende da forma interpretativa sua, mas eu vou citar aqui Mateus 18, 15 a 17, e eu entendo aqui, irmão, que vai do singular para o coletivo. O que é singular para o coletivo? Quando eu observo a questão do membro, eu percebo que inicialmente ele tem que ser tratado de uma forma particular. Porque aqui em Mateus 18, versículo 15 a 17, fala isso. Chamar a pessoa para conversar de uma forma particular, né? Excepcionalmente de forma pública. Por quê? Se é algo que já é público, todo mundo está sabendo, não dá mais para você abordar isso de forma particular. Já se tornou público. Ainda sobre essa questão da disciplina, a Bíblia ela faz uma pequena diferença entre o membro comum e a pessoa que faz parte do corpo eclesiástico, os líderes. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 19 a 21, ele fala sobre a questão das testemunhas, porque existe muita calúnia desde aqueles tempos. E o próprio processo civil de Deuteronômio, que é a lei mosaica, ela nos fala essa questão da testemunha. E a igreja também não pode ser movida por calúnia. Às vezes o obreiro é caluniado. Como eu tive um pastor que estava com a filha dele, eles tinham sido apossado na minha igreja, recentemente, veio do Mato Grosso do Sul. A igreja, por um erro, quando foi apresentado, a filha estava doente, não estava com ele no dia da posse. Alguém, por um erro, não falou que ele tinha uma filha mulher já. E a filha, já moça, estava com ele no carro. E, enfim, ele estava indo para um determinado local, que na rua tinha um motel, passou de carro. E alguém da igreja pensou que ele tinha entrado no motel, porque entrou um outro carro parecido com o dele, e foi uma bagunça tremenda. Falta de testemunha. E não tinha nada a ver, a própria filha falou, não, era eu que estava com meu pai e tudo, e enfim. Olha só. Como também teve um caso no interior de São Paulo, que a pessoa nova convertida, ela era fumante, e aí ela estava um dia na varanda da sua casa de noite, orando. Só que como era uma noite muito fria, estava baforando, saindo vapor, e ali um vizinho da igreja pegou e falou para o pastor que ela estava fumando todas as noites. O cidadão todas as noites sai para fumar. E ali deu uma celeuma tremenda ali, e na verdade chegou à conclusão que ele estava apenas orando a Deus. E eu não estou entrando no mérito dos vícios aqui, irmão, senão isso aqui vai ser uma outra palestra, né? Porque aí senão os irmãos vão citar aí Charles Hagen Spurgeon aí, né? E aí é outra história. Mas enfim, irmãos, a disciplina. Mas a disciplina do líder, ela pode ser corrigida de forma pública sim. Mas não é correto dar detalhes do pecado. Porque muitas das vezes a pessoa quer manter controle sobre a outra. Quer de uma forma persuadir a outra. Isso em direito de trabalho chama assédio moral, chama mobbing. E nós vemos isso na igreja. Reunião de obreiro. Expondo casos particulares dos obreiros. E alguém ainda fala, mas é um homem de Deus. Irmãos, só saberemos isso no arrebatamento. Deus que sabe que é homem de Deus. A pessoa ela foi colocada ali para administrar. Não sei se é homem de Deus. Pela árvore se conhece os frutos. Para mim, a pessoa que dá esse tipo de fruto, para mim não é homem de Deus. Expondo seus obreiros, seus pares, ou seus subalternos, de forma vexatória, exteriorizando pecados que nem era de conhecimento da igreja. Muitas das vezes a igreja toma conhecimento pela própria liderança. Isso é uma liderança traidora. Uma liderança traidora. Eu coloco o meu amigo pastor Abadio para trabalhar comigo, mas aí eu, de forma de querer manter um controle sobre ele, eu começo a expor a vida dele para a igreja, dizendo que a igreja tem que participar disso. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia fala de disciplina para o bem da igreja. Agora estão usando a disciplina como abuso de autoridade. Sobre o tempo, uma pergunta que sempre me fazem. Eu peguei uma citação de Gruden aqui, na teologia sistemática, ele fala, eu coloquei como tempo determinado, mas não é bem assim que ele diz. Na verdade ele fala que não fixar o tempo previamente é totalmente equivocado. Como é que eu vou fixar um tempo de uma disciplina, sendo que eu não sei o tempo da recuperação? Então qual que é o coerente? A observação. Vamos observar a recuperação. E recuperação não é abandonar, é acompanhar. Então, após perceptível fruto do arrependimento, reparação do erro, se for o caso, a pessoa deve ser reintegrada imediatamente, porque ela faz parte do corpo de Cristo.
Amém? Fechamos aí. Sobre o governo da igreja. O que é governo? O termo mais simples aí usado, inclusive em direito, é o ato de administrar. Governo é o ato de administrar. Porém, no ato de administrar, eu quero citar uma coisa aqui, que algumas igrejas herdaram do catolicismo romano, que é a questão da hierarquia. Isso herdamos do catolicismo romano, sabe? Pesquisando até a questão etimológica da palavra, hierarquia significa, no contexto eclesiástico, governo dos sacerdotes. E é derivada dos termos gregos equivalentes a sacerdote, hieros, e governo, axé. Governo dos sacerdotes. A Igreja Católica criou a hierarquia lá atrás. Poder eclesiástico, ordenação dos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes, até porque naquele contexto, irmão, todo membro dependia do sacerdote por causa da venda das indulgências. Só que hoje está diferente? Não. Hoje não está diferente, eu não vejo diferença. Hoje eu vejo como quartel. Soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente, cabo, capitão, major, coronel, tenente-coronel. A igreja está da mesma forma. Não sabem diferenciar funções e colocam nessa questão da hierarquização do processo. E aqui, irmãos, existem as 3 principais formas de governo, que seria o episcopal, que é o que eu só vou me ater a isso, sem interesse pessoal, falar sobre o sistema episcopal. E o presbiteriano, por curiosidade, o presbiteriano ele é defendido aí por Berkhof, quem gosta do escritor Berkhof defende o sistema presbiteriano. E o congregacional, né, meramente para citar aqui, defendido por Strong, sistema congregacional. Mas eu quero frisar o episcopal, porque o presbiteriano, Berkhof defende bem, defende muito bem. E o congregacional, Strong também consegue defender. Agora eu não vi ninguém defendendo o episcopal. Procurei de um lado, procurei do outro. Ninguém defende o episcopal, porque mais tem coisas que são desfavoráveis a esse sistema do que a favor. Sobre o governo episcopal, apenas vou citar o seguinte: Jesus não deixou um com autoridade sobre os outros, mas sim um grupo de 12 que tinham igual autoridade de governo. Muito embora alguns se destacaram, um não tinha mais autoridade que o outro. Eu vou dar um exemplo aqui. Pedro foi duramente repreendido por Paulo. Isso se encontra registrado na carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Se tivesse uma hierarquia, Pedro seria o top. Porque foi o próprio Jesus que teve um diálogo com ele. Perfeito? Então Pedro seria o top. Então Paulo não poderia ter esse acesso livre para falar o que quisesse a Pedro. E se você ler Gálatas capítulo 2, ali a repreensão foi dura, porque Pedro estava ali participando do banquete, né? Vou parafrasear o texto ali, junto com os gentios. Depois que chegou ali a comitiva dos judeus, ele falou: o quê? Eu não vou expor a minha imagem de sentar junto com os gentios, agora que meus compatriotas judeus estão comigo. Se afastou. Paulo foi lá e você está errado, Pedro. Agora eu te pergunto, para você ver o sistema episcopal, como ele é perigoso e tendencioso. No sistema episcopal, se o líder maior estiver errado, alguém for corrigi-lo, como vai ser o desfecho disso? Reflita. Excluído. O pastor Cruvinel falou que vai ser excluído, alguém falou cabeça rola. Então é um sistema complicado, esse sistema episcopal. Então Jesus, conhecedor da natureza humana, estava evitando o abuso de poder, que naturalmente acontece com qualquer ser humano que tem excesso de poder, sem o necessário controle ou supervisão por parte de outros. Uma outra pergunta, alguém me fala assim: qual que é o melhor sistema de governo, presbiteriano ou congregacional? O episcopal, esquecendo aqui de pôr. Peter Wagner, ele fala o seguinte: ele admite que líderes fortes e saudáveis podem ser encontrados em vários tipos de formas de governo. Isso aí extrai do livro Levando Sua Igreja para o Crescimento. Então não existe um modelo certo, porque todos também têm algo que pode vir a dar problema. Tanto no presbiteriano como no congregacional e no episcopal sempre vai dar problema, né? Menos para o líder maior, né? O líder maior está sossegado. O que Lutero fala sobre isso? Eu peguei sobre os reformadores, irmãos, muita coisa, e não foi por acaso. Porque veja bem, a igreja estava de uma forma errada, perfeito? Observe a história.
Aí Deus levanta os reformadores para reformar o que estava errado. E agora eu estou pegando algumas coisas que os reformadores fizeram lá atrás, para você contextualizar com hoje, e ver que hoje retomamos coisas erradas do passado. Então a pergunta, caberia reforma? Cabe reforma. Tem até fazendo já uma propaganda, um livro meu, um pequeno livro, um opúsculo, que fala o abandono de fé. Abandonamos a fé dentro da igreja, a fé genuína, e nos desviamos para coisas erradas. Então Lutero diz o seguinte: entre os cristãos não pode haver autoridade superior. Pelo contrário, cada um é submisso a todos, os outros ao mesmo tempo. Assim Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, que cada um tem os outros como superiores a si próprios. E na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, sejam todos submissos uns aos outros. E também o que Cristo quer, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. Quando convidarem as bodas, tome o assento no último lugar. Não há entre os cristãos ninguém que seja superior aos outros, a não ser unicamente a Cristo. Que espécie de autoridade pode haver? Pois quando todos são iguais e têm o mesmo direito, o mesmo poder, o mesmo bem e a mesma honra, e quando ninguém cobiça ser superior aos outros, mas cada um quer ser subordinado aos outros, certamente onde haver seres desse gênero, seria impossível estabelecer uma autoridade superior, nem mesmo alguém haveria de querer, pois sua maneira de ter e sua natureza não suportam ter um superior, uma vez que nenhum deles quer e pode ser superior. Mas onde não houver seres desse gênero, não há tampouco verdadeiros cristãos. Ou seja, irmão, onde tem pessoa cobiçando o poder, ali não tem cristão. Ali tem chefe, tem cacique, tem o que você quiser. Ali não tem cristão. Porque o cristão genuíno, ele quer servir, não ser servido. Ele continua então. Então surge a pergunta: mas os que são, portanto, os padres e os bispos? Contextualiza para hoje. O que são os pastores então? A resposta cabe. Seu governo não é em nenhuma autoridade superior, nenhum poder, mas é um serviço, é uma função, pois não são colocados mais alto que ninguém, nem são melhores do que os outros cristãos, e por isso que não devem impor nem leis, nem mandamentos aos outros, sem que esses tenham concordado e tenham dado sua permissão. Seu governo consiste unicamente em difundir a palavra de Deus, em guiar graças a ela os cristãos e em triunfar sobre a heresia. De fato, como já foi dito, não se pode governar os cristãos de outra forma senão unicamente pela palavra de Deus, pois os cristãos devem ser governados na fé e não por meios externos. E a fé não pode vir pela palavra humana, mas somente pela palavra de Deus. Como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem do que se ouve, e o que se ouve vem da palavra de Deus. Quanto àqueles que não creem, não são cristãos, e tampouco fazem parte do reino de Cristo, mas do reino do mundo, a fim de que possa coagi-los e regê-los pela espada e pelo governo exterior, enquanto os cristãos fazem por si e sem coação tudo que é bom e se satisfazem por si com a palavra de Deus. Duras críticas ao sistema do credo da época. Exercer controle, irmãos, é governo do homem. Se você sair daqui nessa manhã com esse conceito, o tema é despertar a igreja para o que realmente importa. E tem gente se importando com o poder. A religião ali, se você pegar ali do latim, religar a Deus, é uma coisa boa. A religiosidade, ela mata. A religiosidade crucifica a Cristo. A religiosidade, ela te mata. A religiosidade, ela quer te crucificar. A religiosidade, ela quer pôr um jugo mais pesado no teu ombro. Porque as pessoas querem manter o controle. Esses dias mandaram aí uma marionete exemplificando muitos crentes. E de quem é essa mão? Não é de Deus. Irmãos, veja um ensino maravilhoso que eu vejo após aquele duro sermão de Cristo, que todo mundo vai embora. Aí Cristo pergunta: não vai vós também? Aí o discípulo: para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Sabe o que Jesus está falando? Você está livre, meu filho. Quer ir embora? Você vai. Quer me seguir? Me segue. Porque liderança, meu, é formar líderes. Liderança é cativar discípulos.
Liderança é despertar o melhor das pessoas. Liderança é você fazer a pessoa querer te seguir. Pelo seu modelo, pela sua forma de ser, pela sua forma de andar, de caminhar, de se comportar perante o mundo. Agora tem gente seguindo por medo. Tem gente seguindo por medo. Tem gente que se sente com jugo. É por isso que você não se sente bem na igreja. Muitos. Porque você está indo por medo. Da onde eu retirei isso? Do livro Da Autoridade Temporal de Martinho Lutero. Mais uma citação de Lutero. Então alguém pode se perguntar: em que consiste, portanto, a diferença entre sacerdotes e leigos no seio da cristandade, uma vez que todos os cristãos são igualmente sacerdotes? Há uma pergunta: qual a diferença então dos sacerdotes e dos cristãos leigos? A resposta: a multidão abusou dos termos sacerdote, padre e eclesiástico. Quando ele fala multidão, ele fala os padres da época, abusaram desse termo, etc. Aplicando-os ao pequeno grupo que agora dominamos e denominamos como Estado eclesiástico. A única distinção que a Sagrada Escritura faz e reconhece se reduz ao que ela chama de sábios ou cristãos consagrados, ou seja, são os ministros, os servos, os administradores, porque eles devem pregar aos outros cristãos a fé e a liberdade. Com efeito, embora sejamos sacerdotes, não podemos todos oficiar ou assegurar o serviço divino e pregar. O que diz Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Não queremos mais ser considerados senão como servidores de Cristo e como administradores do Evangelho. Mas agora dessa função de administrador surgiu uma dominação e um poder temporal, exterior tão pomposo e tão temível que o verdadeiro poder temporal não pode de modo algum lhe ter sido comparado. Precisamente como se os leigos fossem outra coisa e não cristãos. Desse modo desapareceu toda a compreensão da graça, da liberdade, da fé cristã e de tudo o que devemos a Cristo e do próprio Cristo. Em troca disso, adotamos todos em massa as leis e obras de homens e nos tornamos inteiramente escravos das pessoas mais vis e desprezíveis que a terra jamais produziu. Porque tem pessoas inescrupulosas por aí. E tem gente se sujeitando. Da onde eu retirei isso? Fonte: Liberdade do Cristão, de Martinho Lutero. Então o que realmente importa? É os meios da graça de Deus na igreja. Último tópico para finalizar. O que é os meios de graça na igreja? Definição: meios da graça são quaisquer atividades da igreja que Deus usa para distribuir mais graça aos cristãos. Isso é o que realmente importa para a igreja. Para ninguém falar que eu não respondi a pergunta. O que importa é a graça manifestada na igreja, irmãos. O que importa não são os detalhes que o homem cria. O que importa não são as regras, o RI, o regulamento interno que as denominações criam. Isso é a administração. E como eu disse, eu não sou contra a administração. Eu não sou contra. Mas isso não é o que realmente importa. O que realmente importa não é você melindrar um obreiro que falta no culto. O que realmente importa é você que entendeu por que ele faltou. O que realmente importa não é você disciplinar alguém para mostrar que você tem poder. O que realmente importa é você recuperar essa pessoa. O que realmente importa não é se eu toquei bateria no louvor. O que realmente importa é se o meu coração está puro e aquela adoração é perfeita. E por aí vai. O que realmente importa, irmão, não é se eu estou pregando de jeans ou de terno. O que realmente importa é se eu quero salvação das vidas. E por aí vai, irmãos. Então qual é a lista das formas que Deus manifesta a sua graça na igreja? O ensino da palavra, o batismo, porque é uma ordenança do Senhor Jesus, a ceia do Senhor, porque também é uma ordenança, a oração uns pelos outros, a adoração, a disciplina correta na igreja, a oferta, os dízimos, os dons espirituais, a comunhão, a evangelização, o ministério individual. E devemos tomar cuidado ainda, irmãos, ao dizer que um é mais importante do que o outro, pois todos devem funcionar juntos, pois eles se completam. Queria frisar isso também. Ah, irmão, porque eu levo sopinha na madrugada na Praça da Sé. Amém, irmão, você está fazendo o seu ministério. Só que o pastor que ensina na doutrina também é importante. Só que o irmão que canta também é importante. Só que o irmão que oferta também é importante.
A igreja, ela funciona como um corpo. O corpo funcionando bem. Tem certas partes do corpo que a gente só nota quando a gente está enfermo. Mas é importante. Amém, meus queridos? Tem um apêndice aqui na minha palestra, mas depois eu vou sobre credo e confissão de fé. Mas depois eu vou estar disponibilizando isso para os irmãos.